Fala galera, bem-vindos aqui ao canal exclusivo 24 horas, o seu portal de notícias e informações do Big Brother Brasil. Nesse vídeo vamos tratar de um assunto muito importante, uma possível saída da Jordana, o que é que aconteceu de fato, qual informação a gente tem sobre isso aí e muito mais. Antes, bem-vindos aqui ao canal exclusivo 24 horas, que é o seu portal de notícias e informações do Big Brother Brasil. Peço algo muito importante para você que não te custa nada e que faz muita diferença para o nosso canal, que é o seu like, fica logo aqui abaixo do nosso vídeo, que você também se inscreva e que ative o sino das notificações, pois isso ajuda muito o nosso canal, tá? Vamos aqui para mais informações agora. O que aconteceu nas últimas horas mudou completamente o rumo do Big Brother Brasil 26 e não é exagero dizer isso. Pedro desistiu do programa depois de ser acusado de ter tentado beijar Jordana sem consentimento dentro da despensa da casa. Pouco depois do episódio, ele apertou o botão e deixou o reality. E a partir daí, o caso deixou de ser apenas uma polêmica de jogo e passou a ser algo muito maior. A Globo exibiu as imagens, se posicionou oficialmente e fez algo que, na minha opinião, foi correto, né, pessoal? Não passou pano. Antes do Fantástico, Tadeu entrou no ar ao vivo para explicar ao público a saída do participante. E depois, no programa ao vivo, ele voltou a tocar no assunto de forma direta e humana. Ele falou com Jordana, olhando nos olhos, oferecendo acolhimento, deixando claro que a produção estava ali para apoiá-la, respeitando o tempo dela, respeitando o silêncio dela, respeitando o que ela estivesse sentindo. E isso é importante dizer, não foi uma fala fria de protocolo, foi uma fala de cuidado. Tadeu também foi claro em outro ponto, disse abertamente que se Pedro não tivesse desistido, teria sido expulso. E quando o apresentador do maior programa da TV brasileira fala isso ao vivo, é porque a situação realmente ultrapassou qualquer limite aceitável. E olha pessoal, eu vou ser muito honesto com vocês aqui. Isso não é questão de jogo, isso não é estratégia, isso não é exagero de internet. Isso é limite básico de convivência, né pessoal? E respeito também à mulher. Já pensou você achar que uma mulher está lhe querendo e ir lá fazer isso? Achar, né? É um absurdo realmente. A própria Globo, pessoal, diz que lamenta profundamente que algo assim tenha acontecido com uma mulher dentro do programa. E isso pesa, porque o BBB tem alcance gigantesco, tem influência de comportamento, conversa com milhões de pessoas todos os dias. Posicionamento, né, galera, precisava ser firme. E foi. Enquanto isso, galera, aqui fora as consequências começaram a aparecer rapidamente. A esposa de Pedro apagou todas as fotos com ele das redes sociais. Em seguida, deixou de segui-lo e também se afastou completamente. Em uma das fotos apagadas, eles apareciam juntos no Réveillon. Isso mostra que o impacto não ficou só no jogo, ele atingiu a vida real. Ao mesmo tempo, a própria equipe que cuidava das redes sociais dele rompeu publicamente. Um dos administradores chegou a publicar um desabafo dizendo que não existia nenhuma justificativa para o que aconteceu, que não dava para suavizar nada e que estava deixando o perfil porque o limite havia sido ultrapassado. A publicação foi apagada depois, mas o estrago já estava feito. Depois veio uma nota mais institucional, digamos assim, dizendo claramente que a equipe não compactua com comportamentos que ferem valores básicos como respeito, responsabilidade e convivência. Traduzindo, até quem trabalhava profissionalmente com ele decidiu se afastar. Dentro da casa, pessoal, a Jordana passou por um momento muito difícil.
No raio-x desta segunda-feira, ela falou diretamente com a família e com quem torce por ela, dizendo que estava bem, que recebeu apoio da produção e dos colegas e que aquilo tudo foi muito delicado de processar. Disse, inclusive, que demorou para entender o que tinha acontecido. Isso é algo, galera, que muita gente precisa entender. Nem sempre a pessoa reage na hora. Às vezes o choque vem depois, a ficha cai depois, o impacto emocional vem depois. Quando ela contou aos colegas o que aconteceu, o relato foi forte. Diz que entrou na despensa achando que estavam procurando um objeto, que começou a estranhar a situação e que em determinado momento foi surpreendida. Relatou que ficou em choque, que questionou e que saiu confusa emocionalmente. Depois, em conversa com os participantes, disse algo que para mim é muito marcante, que ainda estava em choque, que ainda estava tentando entender tudo aquilo, que a ficha ainda não tinha caído completamente. Isso não é fala de quem está fazendo um drama, isso é fala de quem está processando um trauma, né, galera? E é justamente por causa da gravidade disso tudo que começou a circular nos bastidores uma possibilidade que chama a atenção: a chance da Jordana ser chamada a depor fora da casa. Até agora, pessoal, preciso deixar claro, né, que não existe confirmação oficial de que ela realmente vai deixar o programa para depor, mas o assunto já é discutido nos bastidores e não é à toa, porque quando um caso desse tamanho acontece em rede nacional, ele deixa de ser apenas entretenimento, ele entra em outra esfera. Se isso acontecer, galera, seria algo inédito? Talvez, mas também seria reflexo do peso real que esse episódio teve. E aqui, na minha opinião, o BBB 26 entrou em uma fase completamente diferente depois disso. Não é mais só sobre jogo, paredão, líder e prova do anjo. Agora existe uma responsabilidade social enorme envolvida. A forma como o programa conduz isso, como protege a participante, como comunica com o público, tudo isso passa a ser observado com lupa. A Globo até aqui tem adotado uma postura firme, responsável e coerente. Não tentou esconder, não tentou suavizar, não tentou transformar em climão de reality. Assumiu o problema, se posicionou e acolheu. E Jordana, nesse momento, precisa de respeito, precisa de tempo, precisa de suporte e precisa, acima de tudo, não ser transformada em personagem de julgamento público. Lembrando que ela não escolheu passar por isso, pessoal. Ela entrou ali para jogar. O que acontece daqui para frente ainda é incerto, mas uma coisa é clara: esse caso marcou esta edição e não vai ser esquecido tão cedo. Lembrando, pessoal, né, comentando com vocês aqui algo que aconteceu na manhã desta segunda-feira. A família do Pedro, né, disse que iria interná-lo em uma clínica, né, pessoal? E a internação não é o que basta, né, pessoal? Ele tem que ser ouvido na polícia, ele tem que, a Jordana também depor, né, dar a sua versão, o que é que ela acha sobre o que aconteceu com ela, né, o quão invasivo ele foi, né? Tudo isso tem que ser levado a outra esfera e eu acho que vai acontecer sim, tá, pessoal? O que é que vocês acham, galera, desse episódio que marcou esta edição? Vocês acham que a saída do Pedro foi uma boa para o jogo? Realmente ele precisava sair? Eu não digo só desse episódio triste que aconteceu com a Jordana, mas ele já vinha, né, tendo comportamentos desde o início que estavam incomodando não só o público, mas quem estava na casa. Praticamente ninguém estava gostando dele, pessoal. Tava sendo aquele cara muito chato. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, é sempre bem-vindo e bom ler o comentário de vocês. Eu vou ficando por aqui, tá? Mas em breve eu estarei de volta com novas atualizações.